Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o Conselhão instalou hoje a Comissão Temática de Assuntos Econômicos. Vamos conversar agora com a Luciana Verdolim, porque ela tem mais detalhes lá na capital federal. Oi, Luciana, seja bem-vinda. Boa tarde a você. Boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos. É o momento, em que o governo federal faz questão aí de expor o que está fazendo, comemora o que chama de bons resultados, mas também houve muitas críticas. Há críticas de vários setores, principalmente com relação a dificuldades, burocracia na economia, há setores que reclamam também de que é preciso que o governo olhe com mais carinho para as exportações, mas o Ministério da Fazenda faz questão de ressaltar que o momento agora seria de comemoração. E o secretário de Política Econômica lá do Ministério, Guilherme Melo, o Piotr, até faz questão de ressaltar que o governo já trabalha com a possibilidade de aumento de previsão, de aumento do crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto Brasileiro. A gente tem a declaração que foi dada mais cedo durante a reunião do Conselhão. Certamente hoje nós estamos mais próximos de uma realidade de um crescimento do PIB de 2,5%, entre 2,5% e 3% nesse ano, do que o cenário inicial do mercado, que era mais próximo de 1%. Isso, em parte, é fruto de uma série de fatores que estão, digamos assim, fora do controle total do Ministério, mas em parte também é fruto da melhoria do ambiente econômico que a economia brasileira tem assistido nos últimos meses, Vale ressaltar que o governo, durante a própria reunião do Conselhão, disse que está confiante na aprovação da pauta econômica agora lá no Congresso Nacional, antes do recesso parlamentar. Alexandre Padilha, o ministro das Relações Institucionais, fez questão de lembrar a importância da aprovação do CARF, que está trancando a pauta, e também da reforma tributária. O arcabouço fiscal, segundo o Ministério da Economia, também foi um fator importante, levando em consideração a necessidade de ajuste das contas públicas. Há muitas críticas com relação, há muitas dúvidas, muitas críticas com relação ao avanço da reforma tributária, e o secretário da reforma lá no Ministério da Fazenda, Bernardo Api, fez até questão de ressaltar, Piotr, que não são verdadeiras, segundo ele, as afirmações de que a reforma iria provocar um aumento da carga tributária para o consumidor brasileiro, o aumento dos impostos, por exemplo, da cesta básica. A gente também tem a declaração. Esse desenho todo é construído de forma a manter a carga tributária atual. Seja o objetivo é que os novos tributos, IBS, CBS e imposto seletivo, arrecadem o mesmo que arrecadam hoje PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS como proporção do PIB. Então o desenho é feito para manter a carga tributária e é feito para garantir que em hipótese nenhuma haverá aumento de carga tributária ao longo dessa transição. Obviamente, o ideal no longo prazo seria até reduzir a carga sobre o consumo. Infelizmente, a situação fiscal do país não permite que a gente faça isso no curto prazo, mas existe o compromisso absoluto do governo que não haverá esse aumento de carga tributária durante a transição. Há muitas críticas com relação às taxas de juros. O governo, mais uma vez, disse que as condições para a redução dos números já foram dadas e que espera que a partir de agosto possa ocorrer a redução lá pelo Banco Central. Agora, alguns setores, Piotr, estão reclamando muito. A indústria química, por exemplo, alerta que o setor passa por sérios problemas, cobra do Ministério da Fazenda uma política de comércio exterior que leve em consideração a nova realidade mundial, a pós-pandemia da Covid-19, a questão ainda da guerra da Ucrânia com a Rússia, que gera repercussões em vários setores da economia brasileira e, segundo os representantes do setor, a questão também da regionalização. A indústria química diz que amarga o pior quadrimestre em produção e venda dos últimos 16 anos. Muito obrigado, Luciana. Bom, vamos só mencionar aqui alguns pontos. O Bernardo Api fez aí uma referência importante de que a situação fiscal do país não permite uma redução de carga tributária.
Ele estava, na verdade, respondendo a uma reclamação que fez, na verdade, a Associação Brasileira, um estudo, na verdade, da Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, que apresentou ao ministro Fernando Haddad recentemente, um estudo que afirma que a proposta de reforma tributária que está no Congresso nesse momento pode causar um aumento médio de 60% da tributação. Média porque nos estados do Sudeste e do Sul seria muito mais alto. Eu estou falando dos produtos da cesta básica, tá? E nos estados do Norte e Nordeste ainda assim teria 40% e 35% de aumento. 93% do Sul e Sudeste e, digamos, na região Sul especialmente, 93,5% e 40,5% e 35,8% nos estados do Norte e Nordeste. Ou seja, esse é um estudo feito por uma associação de supermercados sobre a reforma tributária e que poderia aumentar, segundo esse estudo, ou seja, pode gerar um aumento de carga tributária nos produtos da cesta básica. Aí o Bernardo Api, respondendo a isso, disse que não, em hipótese nenhuma isso vai acontecer, a gente gostaria até de reduzir impostos, mas a situação fiscal do país não permite. E por que a situação fiscal do país não permite? Porque o governo atual gasta muito mais do que arrecada e não aponta exatamente uma ideia de redução do tamanho do Estado. Para você ter uma ideia, você se lembra, a emenda fura-teto foi de 170 bilhões no final do ano passado, já na época da transição. Sendo que já estava previsto algo em torno de 50, 60 milhões até para pagar, para pagar, por exemplo, aquele aumento ali da ajuda às pessoas de R$600. Ou seja, o novo Bolsa Família, que antes chamava-se Auxílio Brasil. Por que 170 bi? Por que 100 bi a mais, neste caso especificamente? E a gente vê de novo o governo falando em mais gastos. O próprio arcabouço agora, o Senado piorou o texto que veio da Câmara. Vou retirar da meta dessa conta fiscal do governo, o Fundeb, vou tirar o fundo do constitucional do Distrito Federal e também com ciência e tecnologia. Tá, mas tirar não deixa de ser despesa. A questão de, vou chamar isso de investimento, pode chamar do que você quiser, mas continua sendo despesa. E quando você tira, você está dizendo para o governo, pode gastar mais, porque isso aqui não vai entrar na conta. Imagina você fazer isso com o seu orçamento doméstico. Nesta hora, do ponto de vista clássico da economia, tudo é exatamente igual. Quando você gasta mais do que você ganha, você tem uma dívida. O governo, quando gasta mais do que arrecada, também tem uma dívida. E o que você faz? Você vai ter que procurar um empréstimo. Se você procura um empréstimo na condição de endividado, ou seja, sem capacidade de pagar, o juro é mais alto. O governo acontece a mesma coisa. E quando ele tem um juro mais alto, ele vai ter que, digamos, arrecadar muito mais, ele vai ter mais problemas. E aí ele tira dinheiro do mercado, aí o juro sobe para todo mundo. Essa coisa da economia é muito mais simples do que imaginam, por exemplo, jornalistas, sobretudo de economia, que dizem, a economia é muito complicada. Não é nada complicado, não, é bem mais simples. Processos podem ter alguma complicação, mas não nesse caso. Daí o governo sabe como pode melhorar o ambiente fiscal do país, ele diminuindo o tamanho dele, não com 37 ministérios, ele diminuindo os gastos dele, não aumentando gastos.